Você está sem tempo de cobrar seus alunos que estão inadimplentes? Vamos fazer uma automação para melhorar esse processo. Vamos lá? Olá pessoal, meu nome é Matheus, vou te mostrar como a gente vai criar uma automatização para agilizar esse processo aí de cobrança de alunos inadimplentes. A gente vai utilizar aqui a nossa planilha de controle de mensalidade na versão Pro. No final do vídeo eu vou explicar um pouco melhor como você adquire ela. Nessa versão Pro, a gente tem uma coluna aqui, que é a coluna de status de aluno. Então ela mostra aqui quais são os alunos que estão pendentes de pagamento, né? Estão precisando regularizar a situação, né? E aí nessa automatização a gente vai filtrar os alunos que estão inadimplentes e a gente vai criar uma tarefa num outro aplicativo gratuito chamado ClickUp para cada aluno inadimplente, né? E aí imagine que você tem ali uma secretária, alguém para te dar um apoio, e aí cada task, cada tarefa criada desse aluno é uma cobrança que essa pessoa precisa fazer, precisa pegar o telefone, precisa mandar uma mensagem no WhatsApp, né? E aí, assim que ela terminar, ela vai mudando o status, ela tem o controle ali de quem ela vai fazer a cobrança ou não. Todo o controle ainda continua nessa planilha, mas a cobrança fica à parte, uma pessoa dedicada àquilo, e aí ela tem um controle fácil ali. E a ideia é trazer um pouquinho também de histórico, na hora que a gente criar essa tarefa, a gente também vai levar o histórico de pagamento dessa pessoa. Então a pessoa que está fazendo a cobrança, ela consegue ali ter um contexto das informações de pagamento desse aluno para fazer a cobrança. Nós vamos mostrar o passo a passo da criação desse cenário, mas se você já quer esse cenário pronto, né? Você acessa a nossa plataforma, vai lá embaixo nos vídeos do YouTube relacionado a essa planilha que a gente está usando, que é de controle de mensalidade. Acessa então esse curso e clica na aula que tem a mesma imagem lá do YouTube, do vídeo que você está vendo agora, tá? Então o título é Como automatizar a criação de tarefas para a cobrança de mensalidade, tá? Clicou nela, você vai vir aqui em anexo, né, e clicar nesse item aqui que é o cenário pronto do Make. E aí você pode vir aqui e selecionar tudo ou clicar aqui para baixar o arquivo, que é um arquivo TXT, tá? De volta lá para o Make, você vai clicar nesses três pontinhos aqui, Import Blueprint, escolhe o nome do arquivo. Quando ele abre a janela, ele fica procurando um arquivo JSON, né, nesse formato JSON. Você pode escolher aqui exibir todos os arquivos, que ele vai te mostrar até arquivos em TXT e outras extensões. Escolhe o arquivo que acabou de salvar, que é o cenário Make. Ele vai ficar selecionado aqui, você aperta salvar, pronto, ele já carrega todos esses módulos aqui pra gente, tá? Caso você não tenha acesso à nossa plataforma, eu vou mostrar a construção do zero desse cenário. O primeiro módulo sempre é o trigger, é o nosso gatilho, tá? Então eu vou escolher aqui o Google Sheets e vou procurar o módulo Search Rows, né? Que é procura de linhas. Cliquei nele e aí eu vou selecionar a minha planilha lá no meu Google Drive. Depois de selecionar da planilha, a gente vai escolher o nome ali da planilha ali embaixo, que também a gente conhece como aba, né? Então, no caso, eu estou procurando primeiro pelos alunos. Primeiro eu quero saber quem está na inadimplente. Então, eu vou selecionar a nossa aba alunos. E aí vou fazer um filtro, né? E aí vamos voltar para a nossa planilha. Na coluna L, ele me dá esse status, qual o aluno está inadimplente ou não. Então, é na coluna L que eu quero essa informação que eu vou utilizar como filtro. E aí eu vou pegar essa informação aqui de pagamento pendente para usar como filtro lá no nosso Make. Então eu quero que na coluna L, que informa status, seja filtrado igual a esse status aqui de pagamento pendente. E vou dar um salvar. Lembrando que na nossa planilha a gente tem dois alunos aqui que estão inadimplentes, o Ricardo e a Amanda, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito e vou rodar somente esse módulo para ver o resultado dele. Pronto, ele veio dois pacotes aqui, um pacote do Ricardo e um pacote da Amanda. Era isso que eu estava esperando, dois pacotes dessa procura, né? E agora a gente poderia já criar uma tarefa para cada pacote desse, que representa um aluno, e aí já criando essa tarefa, já teria um cenário lá de cobrança, de controle de cobrança. Só que eu quero levar também a informação, o histórico de pagamento desse aluno. Então, o que a gente vai fazer? Ele já encontrou aqui o nome do aluno, e aí na outra aba de pagamentos, a gente tem o histórico e tem o nome desse aluno, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um novo módulo do Google Sheets, também esse, de Search Rows, né? Vou escolher novamente a planilha.
Só que na aba, agora ao invés de ser alunos, vai ser pagamentos. Tá? E aí o que eu vou fazer aqui? Na coluna que tem o nome, né, que é a coluna A da minha planilha aqui de pagamentos, né, então eu vou selecionar ela, eu quero que seja igual ao nome do aluno que eu encontrei nesse módulo anterior aqui, que é essa variávelzinha aqui. Né? Então a gente vai trazer para cá, e aí toda vez que ele encontrar o nome, ele vai procurar essas informações aqui relacionadas ao pagamento. Eu vou clicar aqui em Save. E agora eu vou rodar esse cenário para a gente ver o resultado. Então, ele vai encontrar os dois alunos. Né? Então, aqui no resultado, a gente tem duas operações. Então, cada operação é um aluno. Aí, na primeira operação, ele trouxe aqui o pagamento. Né? Então, vamos voltar lá na nossa planilha. A gente tem o Ricardo e a Amanda como inadimplentes. E aí, tanto a Amanda como o Ricardo tem 2 pagamentos cada um. Né? Então, é isso que ele vai trazer. Para a operação 1, que é o primeiro aluno que ele encontrou, ele trouxe 2 pagamentos. Né? E depois na operação 2, que é o segundo aluno, ele trouxe também 2 pagamentos. Aí o que a gente vai fazer? A gente precisa agregar essa informação por aluno. Então a gente vai colocar um módulo de Table Aggregator, que ele vai agregar essas informações e criar uma tabela. A gente vem, clica aqui, aperta em Tools, né, e procura esse módulo aqui, que é esse daqui, ó, Table Aggregator. Tá? Você vai selecionar, e aí na hora que ele vai pedir o módulo, onde ele vai fazer uma repetição para ir criando as linhas dessa tabela, você vai selecionar esse módulo aqui, né? O que a gente quer agregar são os pagamentos, não os nomes dos alunos, né? Então, por isso que a gente está agregando para esse módulo aqui, não para esse aqui todo, tá? E aí, o que a gente quer trazer de informação desse módulo aqui, né? Então, a gente quer trazer informações do tipo, eu quero o nome do aluno, a turma dele, a forma de pagamento, o mês referente ao pagamento, o valor e o pagamento, tá? Vou clicar aqui para mostrar informações adicionais, e eu quero que a cada coluna, né, então a cada parâmetro desse daqui, ele dê um tab, né, então ele vai fazer uma separação, e para cada nova linha, eu quero que seja uma nova linha, tá? Então ele vai agregando tudo isso numa linha só, tá? E vou dar um save. Então veja que ele ficou com esse fundo cinza aqui, porque ele está agregando essa informação aqui para depois jogar um resultado, tá? Aí sim, quando sair dessa informação já uma tabela pronta com todos os pagamentos, eu crio para cada operação, vou criar uma tarefa lá no ClickUp, tá? Então vou rodar esse cenário para a gente ver o resultado. Pronto, ele deu 2 operações e aí ele criou uma tabela, né? Para cada aluno ele vai criar uma tabelinha aqui, tá? E com essa tabela que a gente vai criar a nossa tarefa lá no ClickUp, tá? Então vou clicar aqui em módulos, vou selecionar aqui o ClickUp, tá? Aí eu vou colocar aqui Create a New Task, a Task, né? Então Create a Task. E aí aqui é aqui na configuração você vai selecionando lá os seus espaços e listas lá dentro do ClickUp. Selecionando essa lista, vou mostrar como é que está essa lista lá no ClickUp. É uma lista que coloquei bem simples e aí está num formato de quadro, onde as tarefas criadas vão ser inseridas aqui numa coluna dependente, né? E aí a pessoa vai escorregando aqui para as colunas seguintes, quando ela estiver em progresso e quando tiver concluído, que ela já está com a etapa concluída, tá? Então, voltando para o nosso cenário, já selecionei essa lista, né? E aí o nome da tarefa, eu quero o nome do aluno, tá? Para ficar fácil de identificar. Então eu vou buscar nesse módulo aqui onde eu identifiquei o nome do aluno, é essa daqui, é essa variável, vou trazer para cá, né? Simples assim. E aqui na parte de texto, lá do contexto ali que eu quero inserir dos pagamentos, o que eu vou fazer? Eu vou inserir essa variável aqui. Essa daqui é a minha tabela com todos os pagamentos ali de cada aluno, tá? E aí vou colocar um save aqui e vou mandar rodar esse cenário, né? E aí já vou deixar até o nosso ClickUp aqui do lado para a gente ver os cards sendo criados lá. Bom, coloquei o ClickUp aqui do lado direito, né? E aí vou rodar essa automação. Então ele está procurando, já identificou os pagamentos, já começou a criar, pronto, é muito rápido, né? Não demorou 2 segundos para ele criar tudo isso, né? Então vamos ver como é que ficou lá no ClickUp. Então ele criou aqui a task do Ricardo, que era um dos alunos inadimplentes. Eu vou abrir aqui, pronto, ele trouxe aqui o histórico de pagamento dele. Então a gente pode ver que teve um pagamento em janeiro, um em março, né? Coisas bem antigas aqui que estavam na planilha, né? Se eu clicar fora aqui e selecionar a task da Amanda, é a mesma coisa. Vai trazer as informações aí de pagamento. Então a gente pode coletar dados da nossa planilha, enriquecer aqui essa tarefa
para gerar contexto para a pessoa que estiver fazendo a cobrança, né, tenha mais informações, saiba fazer a cobrança do jeito correto. Legal, pessoal, se você chegou até aqui, então, porque você se interessou aí pela nossa automação, pela nossa planilha, eu vou te explicar agora como que você tem acesso a ela. Na descrição desse vídeo, a gente vai colocar o link de compra da planilha Turbo, tá? É essa daqui. Essa versão Turbo é uma planilha com valor muito barato, só que ela te entrega muito valor muito rápido, tá? Então a gente classifica ela como Turbo. A planilha que eu utilizei nesse vídeo é a planilha de versão Pro, tá? Como é que você adquire essa versão Pro? Quando você compra a versão Turbo, é liberado o acesso à nossa plataforma. Essa daqui é a plataforma. Então, comprando a versão Turbo da nossa planilha, você vai ter acesso à planilha. Então, você vai entrar aqui no curso dessa planilha. Você tem videoaulas muito rápidas ali, cerca de 1, 2, 3 minutos para cada assunto específico da planilha. E depois, na última aula aqui, você tem acesso à planilha. A gente libera o link para você acessar, salvar essa planilha do Google Sheets no seu Drive. A planilha é sua, tá? Depois, se você gostou e quer partir para a versão Pro, aqui embaixo fica as versões mais avançadas dessa planilha, tá? E aí é só você clicar aqui e aí comprar essa versão de planilha que é a Pro. E aí ela vai funcionar da mesma maneira dessa daqui. Você entra, tem acesso às aulas e depois também tem acesso à planilha. A planilha é sua, tá? Se você gostou, então o link está na descrição desse vídeo. Um abraço.